23 de protagonistas. Capítulo 70. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Uma performance de explodir os miolos ao vivo da deusa do pop, Eloni. Por favor, aguardem a apresentação de Eloni na Coreia. Todos os tipos de notícias relacionadas a Eloni foram postadas em toda a internet na Coreia. Só por esse fato, Yoo Seldon podia ver o quão popular seria a performance da deusa do pop. Você conseguiu. Você definitivamente a conhece. Oh, bem, sim. Yoo Seldon olhou para a Sun Young com um olhar azedo. Ela estava com todos os tipos de mercadorias da Eloni, incluindo um lipstick roxo claro, uma faixa de cabelo Eloni, uma bolsa Eloni e uma camiseta roxa clara com as palavras Elo impressas. Na verdade, sua roupa não era nada de especial. A maioria das pessoas ao redor da sala de concertos estava vestida de maneira semelhante. Pelo contrário, Yoo Seldon, que usava uma camisa social e calças formais, era mais incomum. Por que está me seguindo? Não posso deixar de ir ao show da Eloni. Você pode ir com seu amigo. Estou aqui para trabalhar. Não tenho amigos. Seldon olhou para ela. Ele estava se perguntando se a mulher teve um lapso de linguagem. Mas ao contrário da preocupação de Yoo Seldon, a Sun Young ainda estava acenando com seu bastão de luz com um olhar brilhante em seu rosto. Olhando em volta, mesmo faltando mais de 6 horas para o início do show, os fãs já haviam se reunido e já estavam fazendo algo com faixas na frente. A maioria estava distribuindo itens relacionados à deusa P-Hop. Os produtos que a Sun Young usava em todo o corpo também foram comprados aqui na hora. Não vai comprar? O bastão de brilho custa apenas 4.900 won. É originalmente 6.000 won. N/R, 4.900 won igual R$21, 6.000 won igual R$25. Não, obrigado. Ei. Sem graça. Eu pensei que você fosse Eloni como eu. Elo. O que é isso? A Sun Young olhou para Yoo Seldon com um olhar de horror como se estivesse olhando para um homem das cavernas. Não conhece isso também? É o fancaf oficial da Eloni. O maior fandom do mundo. Existem dezenas de milhares de assinantes apenas na Coreia. Uau! Era surpreendente. Então Yoo Seldon não pôde deixar de exclamar. Desde então, a Sun Young estava vagando e comprando todos os produtos. Ambas as mãos estavam cheias de sacolas de compras. Ela gritou alegremente, sorriu e perguntou a Yoo Seldon, que estava andando ao seu lado. A propósito, se você não está aqui para ver o show, o que o traz aqui? Tenho uma reunião pessoal com Eloni e tenho algo com o que lhe dar. Oh, certo. Você disse que a conhecia? Estou com tanta inveja. Eu sou uma grande fã. Por que não me disse que a conhecia? Não somos muito amigos. Entre os 7 companheiros vivos, Taylor Nini foi a única que se manteve bem com Yoo Seldon. Enquanto seu relacionamento com Ryo Jin-soo ainda era estranho, agora estavam ligados de forma comercial, então poderia ser considerado um bom relacionamento. E para Won, bom, por quê? Você confessou seu amor e foi rejeitado? Não, eu realmente não penso muito sobre isso, mas parece que ela não gosta de mim. Oh. Seldon deixou a desapontada a Sun Young para trás e caminhou em direção à entrada dos funcionários. A segurança era bastante rigorosa, havia muitos guardas ao redor da entrada, mas quando ele mostrou a foto do passe que Taylor havia enviado antecipadamente em seu smartphone, foi possível que passasse. Dentro da sala de concertos, os membros da equipe estavam correndo. O fato de que todas essas pessoas estavam correndo para apenas uma apresentação deixou Seldon bastante perplexo. Pensar que aquela garota tímida se tornaria uma estrela global. Momentos depois, quando a sala de espera de Eloni apareceu, 2 homens, que pareciam super-humanos de alto escalão, bloquearam o caminho de Seldon. Originalmente, as celebridades não seriam acompanhadas tanto, mas levando em conta o que aconteceu com sua colega, estava certo. Por favor, pare. O que te traz aqui? Fui contatado por Eloni. Quando você recebe uma pergunta em inglês, você responde em inglês. O guarda sentiu quando Seldon lhe mostrou um pedido com o sinal de Taylor e Eloni em seu smartphone. Quando ele abriu a porta, a estrela, que estava sentada no canto com o rosto abatido, e Taylor Nini, uma estilista e várias guardas que pareciam muito infelizes, entraram em sua visão. Ei! Por que está tão atrasado? Assim que Taylor viu,
Correu e o abraçou pelo pescoço e viu a Sun Yong atrás dele. Colocou mais força em seus braços para alinhar a cabeça de Oh Seldon com a dela. Quem está atrás de você? Meu membro da guilda. Uma mulher bonita. É uma relação contratual. Sério? Depois de um tempo, Taylor acenou para a Sun Yong. Independentemente de dela ter visto ou não, já havia perdido sua alma assim que viu Eloni. Quando a diva pop viu Oh Seldon, ela se levantou e tentou apertar suas mãos, mas ele recusou. Não, obrigado. Não há necessidade de um aperto de mão entre nós. Você ainda é o mesmo. Você também. Taylor suspirou quando a cena embaraçosa se desenrolou diante de seus olhos. Eloni ainda estava arrependida de alguma coisa, enquanto Oh Seldon nem se importava. Ela desejou que pudessem simplesmente se livrar disso. Seldon olhou ao redor e disse, está fazendo sua maquiagem. Posso entrar? Ainda tem um pouco de tempo antes da apresentação. Ele caminhou rapidamente para pegar a cadeira na frente da mesa. A Sun Yeon também se sentou ao lado dele enquanto Taylor e Eloni se sentaram em frente a ele. Seldon primeiro tirou o contrato e o segurou. Eu ouvi sobre o Stalker. Mas como é algo que você não consegue encontrar mesmo com sua capacidade de detecção, vou entregá-lo a um especialista. Por que se importa? Eles são um bando de ladrões de dinheiro. Taylor balançou a cabeça enquanto falava. Ah, então, eu criei uma guilda e precisamos aumentar um pouco nossas conquistas. Ah! Eloni pegou a caneta e leu o documento com atenção, depois disse que entendeu. Enquanto isso, a Sun Yong pegou uma caneta e olhou para ela como se estivesse tentando deixá-la saber que queria um autógrafo. Mas de alguma forma notou que sua ídola parecia cansada e suas olheiras estavam muito sérias. Além disso, parecia assustada enquanto olhava ao redor enquanto lia os documentos. Oh Seldon olhou para o Eloni antes de pegar um bloco de notas e perguntar a Taylor. Então, eu gostaria de ouvir os resultados de sua pesquisa. Tem um criminoso específico em mente ou alguma característica específica? Quando a pergunta esperada surgiu, Taylor parecia muito envergonhada enquanto balançava a cabeça. Nada. Não tenho nada. Não sei quem é e nem consigo sentir a presença dele. Sua caligrafia não pode ser verificada. Prefiro que ele se mostre em público, para que eu possa dar uma surra, mas não sinto nada. Absolutamente nada. Estou com tanta raiva. Taylor despenteou o cabelo grosseiramente em um acesso de raiva. Ela fica me dizendo que sente o olhar e realmente recebeu uma mensagem ameaçadora, mas também não sinto nada. Estranho. Embora Taylor fosse fraca na detecção, o instinto natural de um Hank-S não podia ser negligenciado e depois de tudo isso, não conseguiu detectá-lo, mesmo enquanto Eloni continuava sentindo o olhar. Primeiro de tudo, será impossível pegá-lo hoje e levará algum tempo. Tudo bem? Oh sim. Acho que vai ficar tudo bem. Pode ser. O contrato não é muito. Eu não vim aqui para trabalhar por dinheiro. Ei, eu trabalho por dinheiro. Você sim. Há uma grande chance de que o inimigo tenha habilidade do tipo furtivo. Você não disse que não poderia detectá-lo com ondas sonoras, mas só pode sentir o olhar, e nem Taylor nem qualquer outra pessoa com habilidade relacionada à detecção ao seu redor reagiu a isso. Isso mesmo. Isso não significa que você pode detectá-lo com sua habilidade. A detecção de ondas sonoras do Eloni era extremamente clara e precisa. Estava no nível de poder ver claramente o que era invisível e além da parede. Então, até agora, ela achava impossível detectar o olhar negro porque não conseguia especificar sua localização exata. No entanto, se você fosse o único que pudesse sentir o olhar e ninguém mais, incluindo o super-humano Hank-S, poderia sentir. Talvez sua habilidade fosse boa demais a ponto de apenas você sentir o olhar. Isso é bastante positivo. Quando sente isso, pode reagir de acordo. Mas Eloni não conseguiu ouvir as palavras de Oh Seldon até o final. Estou sentindo outra vez. Eloni pegou o documento que estava segurando. Ela começou a sentir o olhar novamente. Era um olhar claro, turvo e descarado. Além disso, estava cheio de loucura como se dissesse você é minha ou não saia da minha vista. Eu odeio isso. Seu coração bate violentamente, mas no momento em que ela tentou gritar. Hoje. De repente, o olhar que a incomodava momentos atrás desapareceu. Quando caiu em si, uma mulher chamada Sun Yong, que veio ao seu lado,
Estava segurando um bastão de luz e posando como se tivesse cortado algo. O quê? Eu cortei o som. O quê? Ela franziu a testa para o bastão de luz roxo que estava segurando. O lindo bastão de brilho Eloni que comprei por 4.900 won agora está sujo. Ela se aproximou da janela com um passo violento e abriu com força e olhou em volta por um momento antes de jogar o bastão de luz. Hoje, o barulho alegre, que não parecia ter vindo do bastão luminoso, fluía pelo interior da sala de espera, e logo se fez silêncio. Sun Yeon chutou a língua e disse. Ele fugiu. Enquanto todos olhavam incrédulos, Yoo Seldon calmamente olhou pela janela com um telescópio. Recentemente, pensou que sua capacidade de sentir mana havia melhorado muito enquanto praticava esgrima da vida real com Sun Yeon, mas neste momento, podia sentir isso. Fica a cerca de 3 quilômetros de distância. Não pode acreditar que poderia detectar mana tão longe puramente com seus sentidos. Foi uma agradável surpresa. Quando focou no prédio à distância com seu telescópio, pôde ver que o bastão de luz, que voou incrivelmente longe, estava preso à parede. Você jogou muito longe. Era bem distante, mas aquele cara fez um barulho e desviou a órbita antes que o bastão luminoso pudesse chegar lá. Barulho? Isso mesmo. Ele usou o gong. Com suas palavras, Seldon parecia bastante sério. Ele esperava que o perseguidor estivesse de alguma forma relacionado à história principal de Lei Dong-joon, mas as coisas se tornaram mais complicadas do que pensava. É o gong. O que diabo é isso? Quando Eloni e Taylor, que não entenderam as palavras, perguntaram a ela, Seldon respondeu. Você pode supor que é uma arte marcial com um poder de som. Mugong. A palavra tinha um significado. O perseguidor é alguém de Murim. Assim como Eloni, ele sabe lidar com sons. Protagonistas capítulo 71. A guilda Morian, a qual a profeta pertencia, era uma das maiores da Rússia. Mesmo que tivessem apenas cerca de 200 membros ao redor do mundo, tinham um número considerável de super-humanos com uma habilidade muito especial. Além disso, os membros eram capazes de usar uma habilidade muito especial que poucos conheciam. Mas a maioria dos caçadores veteranos estava um pouco ciente do fato de que eram baseadas em um amuleto. No entanto, ninguém sabia de onde esse objeto vinha. A guilda Heinkler dos Ewa nos ligou dizendo que queriam comprar 10 cartas. Enquanto a Baster da Alemanha também solicitou 5 cartas, e também recebi uma ligação da Lost Die. Sério? Avon sorriu enquanto brincava com as cartas que eram chamadas de talismã no mundo exterior. Você tem recebido muitas ligações ultimamente. Essa é a prova de que mais e mais pessoas estão interessadas em habilidades sobrenaturais. Habilidades sobrenaturais são aquelas que poderiam ser usadas sem ter que passar por um procedimento de aprimoramento de éter, mas até agora, não havia recebido muita atenção em todo o mundo devido à falta de informações sobre o assunto. No entanto, quando o caso de Seldon estourou, a curiosidade se espalhou para o público, e apenas uma pequena fração deles descobriu que as pessoas da Morian estavam lidando com esse tipo de poder. Apesar de apenas um pequeno número de pessoas saberem sobre os amuletos, mensagens chegaram de inúmeras guildas ao redor do mundo. Por enquanto, entre em contato com Lostida primeiro. Eles são uma guilda que tem sido muito útil no estudo da magia. Lostida tinha um histórico de fornecer ajuda significativa a Morian. Eles deram um financiamento considerável, então os ajudaram em suas pesquisas de magia cientificamente e os apresentaram a muitas pessoas ao redor do mundo através de suas inúmeras conexões. Como resultado, a guilda da Rússia era agora muito maior do que era há 10 anos. A Morian estava agora exercendo sua influência em todo o mundo usando a habilidade de sua profeta na luz e monopolizando o amuleto no escuro. Porque a magia é reservada apenas para nós. Recentemente, um homem chamado Yoo Seldon usou um poder semelhante ao amuleto, mas com certeza não seria melhor do que eles, que vêm desenvolvendo magia constantemente enquanto se escondem no escuro há anos. Embora estivessem enterrados na ciência nos tempos modernos, agora eram capazes de colocar magia em objetos. Até agora, não foram capazes de produzir magia com um poder destrutivo comparável ao da habilidade S, mas sua utilidade mágica pode ser considerada superior a quaisquer outras habilidades. Senhorita Von. Vozes soaram no ar. A Von respondeu sem sequer virar a cabeça. Diga-me, a profeta chegou. Deixa entrar.
Logo a porta do escritório se abriu e Ekaterina entrou com passos vacilantes. Seu cabelo havia perdido a cor e desbotado em branco ao redor da cintura. Suas pupilas também haviam perdido a luz e agora ela só podia saber vagamente se havia alguma coisa à sua frente. Mesmo assim, levantou a cabeça claramente e fez contato visual com Avon. Eu tenho uma profecia. Conte-me sobre isso. Algo vai acontecer em Seul, Coreia. A localização exata do desastre será no local do show da cantora Eleni. Hein? E Ekaterina falou com a voz trêmula. Mas algo está estranho. Não consegui ouvir nada, não há gritos. Estava tão quieto. Então, o desastre iminente tinha algo a ver com o som. A previsão de Ekaterina foi excelente. Avon podia ver a palavra-chave com antecedência. Talvez milhares de pessoas morram. Temos que parar com isso. Qual é a data exata? Acho que mais cedo ou mais tarde, entendo. Avon sorriu depois de pensar em algo por um tempo. Era um sorriso sem emoção. Precisamos encontrar algo relacionado ao som primeiro. Certo, agora por favor, volte. Você deve declarar a profecia ao mundo como de costume. Sim, eu cuido disso. Então volte. E Ekaterina. Ainda parecendo desconfortável, a profeta ficou lá por um longo tempo, antes de finalmente perceber que não havia nada que pudesse fazer e foi embora. Logo depois que saiu da sala, Avon começou a desenhar no cartão com uma caneta. Então, uma mulher de manto ao lado dela disse, devo informar a sede de resposta a emergências. Não, não precisa. Mesmo. Avon tirou uma pilha de papéis da gaveta. Era um papel cheio de registros dos RD. Os regressores dimensionais, ou pessoas de Murim, aprenderam poderes muito especiais em outros mundos, mas foram proibidos de usar seus poderes por alguém muito poderoso. Avon descobriu que seu amuleto poderia bloquear temporariamente a proibição. Ela então os investigou e contatou vários que tinham sintomas graves de abstinência porque não podiam usar seu Mugong e os tentou usá-lo com sua magia. Embora o tempo que seu amuleto pudesse enganar a proibição fosse curto. Eu tenho que encontrá-lo. O que está procurando? Som. Um som mais bonito. Se for esse o caso, poderemos. Não. É impossível. Avon relembrou a última memória que ela compartilhou pouco antes de partir. Não foi uma coisa muito agradável. Ela era um mágico e empresário que buscava ganhos reais, mas perdeu mesmo depois de investir 10 amuletos. Seria melhor causar um desastre na Coreia e deixar o Supremo julgá-la. Aquela mulher já estava completamente louca e era impossível para ela se virar. É melhor ela morrer. Não conte a ninguém sobre essa profecia. Graças à habilidade de Jeon-Yi, Ah Sun-Young, as coisas ficaram mais fáceis. Talvez o perseguidor saiba como lidar com o som? Era fácil adivinhar isso, mas não havia como descobrir o culpado. Vai ficar tudo bem. Eu acho que não vai acontecer novamente na sala de espera. Ah Sun-Young disse enquanto tocava a parede temporária à prova de som instalada dentro da sala de espera. Não era apenas uma parede, foi imbuída da magia de Oseudão para bloquear o som. O perseguidor não seria mais capaz de ver através desta parede a qualquer distância. Claro, ele seria capaz o suficiente para penetrá-la de uma curta distância, mas Ah Sun-Young não ficaria parada. Ele se atreve a incomodar Eloni? Ah Sun-Young disse baixinho. Ela parecia até um pouco confiável como sempre, mas se alguma coisa acontecesse agora, era a única que poderia lidar com isso. Mas o que há de errado com seus olhos? Está usando lentes de contato? Taylor perguntou quando viu os olhos brancos de Seudão enquanto ele trabalhava na parede à prova de som com sua magia. Algo aconteceu. Quando ele levantou a palma da mão e esfregou os olhos, mana fluiu em seus olhos. Taylor pareceu surpresa quando viu que seus olhos negros voltaram graças à lente mágica. Seria melhor se a lente mágica continuasse sendo mantida. Era muito desconfortável reativá-la para cobrir seus olhos brancos toda vez que terminava de usar magia. Mas é claro, isso foi considerado um pequeno sacrifício. Ei, no que está pensando tanto? Tem alguma ideia de como pegá-lo? Qual é o sentido de se preocupar com algo que você nem consegue detectar? Enquanto Taylor e Ah Sun-Young falavam sequencialmente, Eloni, que estava se preparando para começar a apresentação, olhou para mim com olhos ansiosos. Era definitivamente verdade. O adversário era alguém de Murim.
Ela era alguém que poderia evitar a detecção de ondas sonoras se mesmo o ataque de Asun Yong pudesse ser desviado. Mesmo sendo um ataque de longa distância, isso significava que seu oponente estava pelo menos no rank SS. E o Seldon não poderia proteger ninguém aqui sozinho. Havia 2 artistas marciais de rank S lá fora e super-humanos S aqui nesta sala de espera. Em comparação, Seldon só tinha habilidade física de D, esgrima e magia no nível entre 2 e 3 círculos. No entanto, só porque ele não tinha superpoderes não significava que não podia pensar, certo? Em primeiro lugar, qual era a razão pela qual esse perseguidor estava tão obcecado por Eloni? A resposta certa é: você não precisa saber. A segunda pergunta: como esse artista marcial de Murin que usou o poder do som escapou da influência da proibição? A resposta certa é: você também não precisa saber disso. Não era apenas uma pergunta que não podia ser respondida imediatamente, mas talvez esse incidente tivesse algo a ver com a correção do protagonista Lei Dong-joon. Era impossível analisar correção com bom senso. Era mais importante para Seldon se preocupar com o clichê que acontecerá depois disso. Por último, a terceira pergunta: o que foi que aconteceu aqui? De acordo com as suas descobertas, incluindo a história de Jeon e o Imperador, Dharma atingiu suas mãos com muito sangue quando ainda estava em Murin. Ele cometeu muitos assassinatos em nome da justiça. Talvez o tema de sua história quando retornar à Terra fosse expiação e paz. O tema da paz teria sido realizado através de sua filha Shinji e Cheonma Seol-jun-jeon. Se o tema de Lei Dong-joon fosse realmente misturado com expiação, é provável que o show de Eloni se tornasse uma bagunça. As pessoas que não conseguiram superar seus sintomas de abstinência entraram em fúria por causa da proibição. De todas, essas matariam inúmeras outras ao mesmo tempo para prejudicar sua filha, Shinji. Depois de chegar tarde, Dharma conseguiria salvá-la dominando o Stalker. E talvez percebesse algo como: meu julgamento errado prejudicou minha filha. Depois disso, mudaria sua política ou suspenderia completamente a proibição, ou qualquer outra coisa, mas não era o trabalho de Seldon até então. Era uma história que qualquer um poderia imaginar, então, pode-se dizer que era sem sentido. Mas o fato de Shinji ter vindo ver a performance de Eloni e o fato de que alguém de Murin estava andando por aí era evidência suficiente para apoiar essa história sem sentido. Afinal, a história do protagonista sempre seguiu um clichê. De fato, mesmo sem o tema de expiação, não havia problema. A coisa mais importante foi que Shinji veio ver a performance de qualquer maneira. Maldito, tenho certeza de que não temos escolha a não ser cancelar a apresentação. Ao contrário das 3 mulheres que estavam perdidas porque não conseguiam ver a resposta, Seldon sentiu que sua cabeça estava fria. As coisas estão começando a se desenrolar. O plano de caçar o protagonista do nível 500, que se tornou cada vez mais sombrio, agora foi reiniciado. Para aquele propósito, Seldon apresentou seus pensamentos para as meninas. Ele encontrou os olhos de Eloni, Taylor e Asun Yong um por um. Talvez se houver uma batalha, haverá muitas baixas. Mesmo que Asun Yong revide, ela não será capaz de dominá-lo de uma vez. Mas devido à natureza do Elong e do perseguidor, se ocorrer um ataque de área ampla, todos acabarão sendo danificados. Eloni concordou balançando a cabeça. Na verdade, ela também era uma das superpotências que não conseguia controlar suas habilidades. Além disso, Asun Yong não tem permissão para se apresentar de forma imprudente, certo? Isso é, sim. No final, a única maneira que restava era evacuar todas essas pessoas. Eloni, com um olhar sombrio, tentou entrar em contato com o empresário e dizer para ele cancelar o show imediatamente, mas Seldon a impediu. Se cancelarmos o show, não podemos pegar o perseguidor agora, podemos? Você está certo. Existe uma maneira? Só precisamos chamar os aliados mais fortes que possam subjugar o praticante de Eungong. Sim. Ele olhou para 3 pares de olhos que pareciam estar perguntando onde tal pessoa estava no mundo. O Dharma Supremo. O cérebro por trás da proibição de todas as pessoas Murin na Terra. Você quer dizer o chefe dos RD? Sério? O RD de Murin assim como a Associação de Caçadores também estavam procurando por ele, mas não conseguiam encontrá-lo. Você não sabe que o Dharma Supremo não segue as ordens de ninguém, Seldon. 3 deles reagiram negativamente,
Maciou seu dão começou a tocar em seu smartphone em resposta. Hoje. Toc toc. Apesar da forte tempestade de neve, ele bateu na pequena cabana e ouviu uma voz lá de dentro. Entre. Quando abriu a porta com cuidado e entrou, a figura de Seo Jung-yeon deitada no sofá enquanto mordia a cereja na boca foi revelada. Ela era completamente diferente do passado quando sempre parecia triste. Estava graciosamente em um terno branco. Era mais bonita, mais fascinante do que qualquer outra coisa no mundo. Além disso, tinha um encanto que fez até o Dharma Supremo, cuja mente nunca foi abalada, olhar duas vezes. Ela virou os olhos e perguntou a Lei Dong-joon. Você veio mais cedo do que antes desta vez. Qual é o problema? Eu trouxe os chifres de Shogatsu. Ah, aquilo. Desde que Seo Jung-yeon disse que queria isso, Lei Dong-joon investiu todo o seu tempo vagando por todas as masmorras ao redor do mundo. No final, ele conseguiu, mas ela levantou o dedo do pé branco e apontou para algum lugar sem nem prestar atenção neles. Coloque-o naquele canto. Está tudo bem se eu apenas colocá-lo lá? Isso não importa. Embora ela tenha dito isso intencionalmente, Lei Dong-joon colocou os chifres Shogatsu no canto. Ele até colocou um plástico em cima, com medo de acumular poeira. Seo Jung-yeon ficou irritada com a maneira como o homem fingiu ser inutilmente sincero, mas não mostrou isso em seu rosto. Se tiver mais alguma coisa que queira, sinta-se à vontade para me dizer. Se há algo que eu posso conseguir, eu vou conseguir. Certo? Os olhos de Dharma viraram ligeiramente para o lado quando a postura de Seo Jung-yeon desabou com o cabelo pendurado no sofá. Quase não havia pele sendo mostrada, já que obviamente era um traje cobrindo todo o corpo. Mas o belo tornozelo branco, o pulso. Não, era só que a própria existência dela era tão fascinante que ele não conseguia tirar os olhos. Bem, o que vamos fazer agora? Devo mandá-lo de volta? Ou devemos pregar peças nele, como ele me pediu? Enquanto ela pensava nisso, Lei Dong-joon pegou seu smartphone. Rapidamente, sua expressão endureceu. Desnorteado. Impaciente. E com raiva. O Dharma Supremo nunca mostraria seus sentimentos. Sheoma observou cheio de curiosidade. Oh meu Deus! Aquele homem finalmente começou a fazer alguma coisa. Sheoma, que achou que era hora, cobriu os lábios com a manga e riu. Então, Lei Dong-joon disse enquanto tentava esconder sua urgência o máximo possível. Eu vou embora agora. Está entediado comigo? Não é isso. Sério. Se fosse a habitual Seo Jung-yeon, ela reagiria friamente. Foi a primeira vez que ela falou com ele com tanto desejo em sua voz, então Dharma não podia se virar facilmente, apesar de sua necessidade urgente. Em seguida, outra mensagem de texto chegou ao seu smartphone. Seudão, por favor, venha aqui agora. Algum praticante de Gong está causando estragos na sala de concertos, e Shinji também está assistindo ao show aqui. Sim, estou entediado. E de alguma forma, a atitude de Sheoma continuou sendo fatal. Isso manteve a mente de Dharma agitada e confusa. Acalme-se. Nunca perca a compostura. Eu estou calmo. Não fique apenas de olho nisso, concentre-se nisso. Senão você vai perder a compostura depois de respirar pesadamente e acalmar seu peito. Dharma respondeu a Sheoma. Desculpe, mas eu tenho que ir agora. Voltarei novamente. Você não é divertido. Seo Jung-yeon se virou e Lei Dong-joon, que estava olhando para ela com arrependimento, desapareceu do local. Assim que ele se foi, ela abriu um sorriso que estava tentando reprimir. Estou ficando cada vez mais curiosa. Qual é a identidade do homem que poderia facilmente quebrar a máscara pretensiosa de Dharma que nem mesmo as pessoas de Murin conseguiram fazer? De alguma forma, seu coração começou a acelerar. Você disse que me salvaria. Ela estava esperando o dia em que ele iria visitá-la. De Protagonistas capítulo 72. Apenas alguns momentos atrás, todos estavam ocupados torcendo por ela. Eles gritaram seu nome junto com as pessoas ao lado. Cada um de seus gritos estava cheio de excitação. Gritaram enquanto agitavam suas câmeras e bastões luminosos. Foi uma alegria bonita porque era apenas para uma pessoa. No entanto, aqueles belos e significativos aplausos não passavam de simples ruídos. Dudak, Dudak. Foi por causa de uma melodia que ecoou quando o palco iluminou. Diante de cada som que ela fazia, qualquer outro som se tornava nada além de ruído.
O som de seus sapatos, os sons da bainha de suas roupas, o som de seu cabelo esvoaçando e até mesmo sua tosse enquanto pigarreava para limpar sua garganta pouco antes de começar a cantar eram todos lindos. Dezenas de milhares de espectadores ficaram em silêncio naquele momento. Alguns deles já haviam assistido a apresentação ao vivo de Eloni em outro lugar e havia alguns que nunca tiveram a chance. Mas isso não importava. Porque, diante do som que a Eloni fazia, todo mundo ficou mudo. Quando a mulher abriu a boca, uma onda de emoção saiu junto com a música. Tung. Quando Eloni bateu levemente no palco com seus sapatos, uma onda rosa se espalhou ao redor dela e envolveu todo o palco. Era uma luz de reflexão etérea que foi produzida quando usou suas habilidades de ondas sonoras. A luz era mais bonita do que qualquer outra refletiva de éter no mundo, então logo se tornou um dispositivo de cenário. Ela não precisava de outros adereços. Apenas por estar no palco, poderia se tornar o cenário do palco, a música e o microfone. O microfone roxo claro em forma de nota musical em sua mão não passava de um truque. Não fez nenhum som. Todos ficaram sem fôlego quando Eloni cantou um verso de sua música. Alguém disse, eu escuto as músicas dela com meu coração, não com meus ouvidos. Pode soar como uma piada, mas era verdade. Eloni, uma caçadora aposentada que podia manipular som, era uma super-humana que podia decorar suas músicas com seus poderes e embelezá-las. Seu som se espalhou do palco. Uma linha tocou a plateia e depois desapareceu. Alguns outros sons pularam pelo palco como crianças travessas. É por isso que, quando alguém ouvia a música de Eloni, se sentiam como se estivessem ouvindo várias, embora estivessem ouvindo apenas uma. Eloni, a deusa do pop. Se a deusa da música descesse à terra, ela seria capaz de mostrar um som melhor? Tung. Eloni bateu no palco com o pé mais uma vez e outra onda se espalhou. Ela tardiamente percebeu seus erros quando viu seus fãs em pé como uma estátua, como se estivessem possuídos por ela cantando. Ela retraiu os sons que costumava dominar o palco e então terminou a parte de destaque. Uou! As pessoas aplaudiram depois. Até mesmo o canto usual dos fãs, que seria como Hélio, não foram feitos hoje. Isso foi porque foi uma performance tão esmagadora. Era inevitável, já que ela estava nervosa. Eloni, quero que se apresente como de costume. Cante sua melhor música e peço que apenas não fique nervosa. Será perigoso? Está tudo bem, se for como planejado, ninguém vai se machucar. Seldon poderia usar palavras melhores do que machucar. Havia tantas palavras para usar, como vítima ou até mesmo morte. No entanto, a razão pela qual ele escolheu essa palavra foi, então, você estava sendo atencioso comigo. Ela tinha muitas feridas e por causa disso, era muito sensível a palavras diferentes. A garota tinha a capacidade de ferir os outros sem saber quando. E o Seldon disse, estou feliz que superou seu trauma. Mas ele não saberia disso com certeza. Então ela simplesmente cantou. Tio para seus amigos que ainda estavam ocupados atrás do palco tentando pegar seu stalker. E por causa de suas próprias feridas. Como esperado. Atrás do palco, não. Acima. Em um espaço que ninguém se importava. O que é? Taylor perguntou a Seldon no rádio. Não sabemos quando estamos usando a detecção normal de ultrassom, mas quando Eloni realmente mostra a sua habilidade, uma barreira de som perfeita é formada. Sim, você não entendeu, não é? Que tal explicar ao invés de zombar de mim, seu filho da puta? Com um sorriso no rosto. E o Seldon olhou em volta através do escopo amplificado do mega atirador. Este escopo amplificado tinha um comprimento de onda especial e uma função para detectar mana em vez de éter. Era um artefato feito com a ajuda do vaso. Eloni disse que sente o olhar que é particularmente repugnante, mas estranhamente não sente isso durante a performance. Isso é provavelmente porque os superpoderes dela excedem até mesmo a habilidade do perseguidor. As pessoas do Murim não são sempre fortes. Murim era o melhor segundo o bom senso do povo. 4 anos atrás, quando eles apareceram pela primeira vez no mundo, mostraram um grande poder destrutivo que nenhum super-humano poderia mostrar. No entanto, a realidade era diferente. Suas artes marciais estavam no mesmo nível dos superpoderes. A produção pura das artes marciais em si era muito mais fraca que a superpotência e mostraram sua produção esmagadora através do controle que exibiram.
Por isso o Stalker de Murin conseguia penetrar até nos superpoderes de Eloni, que era o mais controlado da Terra. Mas, o que acontecerá quando Sho começar e ela usar seus poderes ao máximo? Bem, o perseguidor não seria capaz de perfurar o poder de Eloni de longe. Isso mesmo. Se você é alguém obcecado por ela, o que fará para encontrá-la quando não puder vê-la? O perseguidor maluco vai chegar perto. Sim. Bem na hora, lá está ele. Taylor não disse nada depois de ouvir o que o Seldon disse. Ela não podia ver o Stalker porque ele estava se misturando na multidão, mas Seo Sedão podia vê-lo claramente. Uma mulher flutuava no céu. O vilão, Sai Chung-hyeon, está usando a habilidade Taogeumang S+. O Seldão não sabia sobre a habilidade, mas provavelmente era algum tipo de técnica de artes marciais que utilizava as ondas sonoras para entrar no ar. Era evidente que o vilão era esmagadoramente o melhor em controlar as ondas sonoras em comparação com Eloni. Porque, mesmo para a cantora, a ideia de voar livremente no céu com a ajuda de ondas sonoras era impossível. Seldon apontou o mega atirador para a mulher de cabelos negros que estava olhando para o palco. Suas roupas chinesas gastas esvoaçavam por causa do vento. E a distância? 300 metros e cada vez mais perto. O vento é de cerca de 6 milhas por hora. Era importante a partir de agora. O Seldon já ligou para Lee Dong-joon e ele chegaria ao local em uma velocidade assustadora. E porque a crise foi forçada, Dharma chegaria antes que a correção do personagem principal ocorresse. No entanto, ele não estava satisfeito com isso e vai adicionar outra crise em cima da atual. Como terminaria a história original? Talvez todos no local fossem mortos ou gravemente feridos. Talvez até a própria perseguidora se tornasse uma das vítimas, considerando que não havia marca de apoio acima de sua cabeça. Então, quando Lee Dong-joon chegasse mais tarde e resgatasse Shinji, não haveria mais testemunhas. Então, e a história que o Seldon mudou à força? Ele iria revelar a existência de Lee Dong-joon para o mundo. Não se tratava apenas de revelar. O Seldon prepararia um palco de estreia chique para ele. Sai Chung-hyeon ela vagou para muitos lugares diferentes procurando por sons mais bonitos, refrescantes, puros, claros e nobres. A brisa fresca da primavera sob o céu noturno roçou seus ouvidos, mas, infelizmente, ela não conseguia ouvir o som que esse vento fazia. Apenas o som que fluía do palco, que era a voz de Eloni, poderia deixar Sai Chung-hyeon feliz. Ninguém neste vasto mundo, nem mesmo em Murin, conseguia fazer aquele tipo de som. Ela era especial, então a vilã ficou cada vez mais obcecada. Não consigo te ouvir. Sempre que Eloni cantava, criava uma cortina de som grossa enorme para evitar que sua voz vazasse, então toda vez que ela subia no palco, Sai Chung-hyeon se aproximava cada vez mais. Se ao menos eu pudesse ouvir essa música. Se eu pudesse ter essa voz. Mais perto. Sai Chung-hyeon estendeu a mão para a cortina de som colocada por Eloni. Seu ciúme aumentou. Eu não posso ouvi-la. O fato de que todo mundo poder ouvir suas músicas. O fato de que todo mundo está feliz, exceto eu. Tum. Tum. Seu ciúme já vinha aumentando constantemente desde que ela chegou à Terra, há 4 anos. Hoje, estava prestes a explodir. Isso mesmo, eu sou a única que pode ouvi-la. Ela poderia ter Eloni para si mesma se cortasse as orelhas de todos no local, então suas músicas só pertenceriam a ela. Uma névoa vermelha subiu do corpo de Sai Chung-hyeon. Eram suas ondas sonoras. Com uma cor vermelha profunda, seu som era tão cruel e violento que era como se fosse produzido por um louco que tocava piano. Ela tirou um guqin e colocou-o em seus braços. Há muito tempo, Sai Chung-hyeon tocava este instrumento com mais elegância do que qualquer outra pessoa no mundo. Naquela época, ela cantou uma canção feliz com este instrumento musical. No entanto, depois de ser banida pelo Dharma, perdeu todas as suas músicas. Apesar de suprimir a proibição usando um amuleto, não conseguiu encontrar sua música antiga. Então, Eloni era sua última esperança. Por favor, deixe-me cantar de novo. A vilã, Sai Chung-hyeon usou a habilidade A Voz Suprema, S+. No momento em que Sai Chung-hyeon espalhou seus sons vermelhos em direção ao palco, você quebrou a proibição, guerreira de Murin. Ela ouviu a voz de um homem. Sai Chung-hyeon virou a cabeça e seu coração afundou. Naquele lugar, a poucos metros dela, está o Dharma Supremo.
O homem que impôs a proibição de todos os Murin e os forçou de volta à terra. Ela se ressentiu tanto dele, mas por causa de seu poder esmagador, não se atreveu a pedir um duelo. O homem, que foi chamado de mais poderoso do mundo, veio julgá-la pessoalmente. As nuvens subiram. Havia apenas uma pessoa na frente dela, mas ela sentiu como se uma montanha estivesse cercando todo o lugar. O concerto continuou. As músicas de Eloni estavam derretendo o coração das pessoas, e o som de Saichung Ryeon era obscurecido pela música e não podia ser ouvido por ninguém. Por quebrar a proibição, morrerá aqui em silêncio. Ninguém saberia. Na sombra do palco, onde ninguém presta atenção. Irei morrer. Saichung Ryeon tentou cair na gargalhada com esse pensamento. Tang. Ouviu-se um tiro e, ao mesmo tempo, a música de Eloni parou de tocar e uma cortina púrpura clara que cobria o teto foi levantada. Por que a música parou nesse momento? Não importava. O importante era que todos no local do show estavam prestando atenção no céu. Todas as dezenas de milhares de espectadores, incluindo Eloni, olharam para o teto do local. Todos viram a cena em que a energia vermelha e a energia semelhante a uma nuvem colidiram uma com a outra. Que é isso? Mesmo antes de as pessoas começarem a fazer essas perguntas, alguém gritou. É um vilão. Ele está aqui. Então, alguém gritou. É Hong Eopsa. Ele veio para matar o vilão. O quê? Hong Eopsa? Isso é verdade? Em um instante, o local quebrou em uma enorme confusão. Até mesmo Dharma parecia perplexo. Como alguém reconheceu Hong Eopsa? Exceto pelo fato de que ele usava habilidades misteriosas como nuvens, seu rosto nunca havia sido revelado ao mundo, incluindo seu sexo e idade. Mas não importava. Um vilão apareceu em um local de shows, onde dezenas de milhares de pessoas estavam assistindo e Hong Eopsa apareceu para matá-la. Que herói! Dezenas de milhares de pares de olhos e câmeras olhavam para o céu. Uma câmera de transmissão enviou uma transmissão ao vivo do rosto de Lei Dongjuan em todo o mundo. Na câmera, Dharma estava olhando para algum lugar. Não, desde o momento em que a arma disparou, ele nunca tirou os olhos de uma pessoa. Em seus olhos, um homem que criou toda a situação estava olhando para ele com um sorriso relaxado. Yeo Seldon. Ele o estava apunhalando pelas costas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.